Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você conhece uma obra chamada Damned Reincarnation e The Beginning After the End? Porque é sobre elas que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá. Já indo para o grande elefante na sala. O Damned Reincarnation é melhor que o The Beginning, como tá no título, ou foi uma brincadeira que eu fiz no título? Não, não foi uma brincadeira, mas eu também vou explicar. Eu conheci as duas obras, não em uma distância muito grande. Eu vi o The Reincarnation lançar, né? Acompanhando desde o capítulo 1, o The Beginning ele já tinha bastante coisa, mas eu li ambos os manhwas e depois fui para a novel deles e li a novel inteira deles. Não terminou ainda a história, mas eu já cheguei no lançamento, sabe? No semanal. E assim, tanto por conta dessa situação que eu vi na novel, existe hoje, principalmente, uma grande diferença entre os dois. Não necessariamente em um ponto específico, não necessariamente, vamos lá, na linha da história ou coisa do tipo, mas na escrita. Como assim? Por que eu digo que o Damn é muito melhor que o The Beginning? Porque ele tá dentro do que eu percebo, os pontos que pega, as coisas que acontecem, ele tá melhor escrito e melhor conduzido pelo autor. O que acontece com o The Beginning? Primeiro, a obra, até a parte que tá, ela é interessante. Assim como qualquer obra de Isekai nesse aspecto, onde o personagem ele volta pequenininho, ele meio que vai para um outro mundo e volta como criança. O início sempre é mais parado, é mais demorado. E isso vale para as duas obras. Mas o que muda é a partir do momento que a história começa a engatar, que as coisas começam realmente a acontecer e que as grandes figuras começam a ter uma proeminência maior na história, uma presença maior na história. The Beginning, engraçadamente, The Beginning e o Damn Reincarnation, eles estão em um momento onde isso vai começar a acontecer. The Beginning tá em um... Ele teve hiato, né? Teve aquele hiato que deu, mas ele tá entrando no que eu considero a melhor saga, o melhor arco da obra, que vai ser muito bom. Vai ter um ponto específico que é muito chato de acompanhar, mas no geral a história vai ser muito boa. Enquanto o Dam, ele tá entrando já no que vai ser uma crescente na história, que depois que chegar em um patamar alto, vai sempre se manter, ter uma latência ali, uma latência baixa, se mantendo sempre nessa mesma potência, tendo alguns picos ainda de na história das coisas que vão acontecendo. E o que acontece com tudo? Por que eu considero o The Reincarnation melhor que o The Beginning? Porque o The Beginning ele trabalha com altos e baixos. Por quê? Porque na transição, no momento que um arco transiciona para o outro, isso dito meio que a partir desse que está vindo agora, desse arco que está vindo agora, ele vai começar a encontrar um problema na passagem de arco. Por quê? Porque ele vai desanimar muito. Como assim? Por exemplo, esse arco que está entrando, ele tem um ápice absurdo, não tem como não colocar. Mas quando trocar desse grande arco que está entrando para o próximo grande arco, a queda é grande. Dá uma queda, aí volta muito capítulo parado, muita coisa lenta e tal. E isso acontece, eu percebo que isso vai acontecendo nessa passagem de grande arco, desse ponto da história. Vai acontecendo coisas assim em The Beginning. Enquanto no The Reincarnation, o autor ele teve uma sacada muito legal, que ele aproveita a passagem de grandes arcos para desenvolver umas coisinhas mais simples, mas que são divertidas de se acompanhar. Tipo, às vezes ele evolui a relação entre personagens, ele vai evoluindo esse tipo de coisa e ele tem também os próprios personagens como um ponto muito positivo. The Beginning é legal, tem personagens legais, só que muitos não têm o desenvolvimento
tão interessante. Eles acabam muitas vezes ficando meio travados, ficando meio sem foco, enquanto a maior parte do foco está no Arthur. E mesmo que em si na história não seja ruim, o próprio desenvolvimento do Arthur também chega a ter uns certos probleminhas. Eu vou meio que explicar, vai ser o próximo ponto que eu vou trazer. Mas o The Reincarnation, ele traz personagens muito interessantes, muito legais de você ver aparecendo e que você gosta bastante quando eles interagem com o protagonista. Isso é um ponto muito positivo na obra, porque varia. A obra não é resumida só no protagonista. Muita coisa com esses personagens secundários tem relevância. Os próprios personagens, esses personagens secundários têm relevância na história, não só em personalidade, mas em poder. Então é uma coisa interessante você ver como o Dan trabalha isso. E agora, o ponto final que eu vou trazer do porquê eu acredito realmente, e talvez não no momento atual do manhwa, mas futuramente The Reincarnation vai ser uma obra bem mais bem vista do que o The Beginning. Talvez não, talvez simplesmente a fama que o The Beginning teve vai manter, ou talvez o autor deu um 360 poderoso no final da obra, mas eu acredito que é muito capaz que o The Reincarnation seja considerado melhor daqui uns anos. Mas o último ponto é como eles usam o protagonista. E aí entra o ponto. The Beginning, muitas vezes, a imaturidade do Arthur, ou do Gray, por assim dizer, é muito explicitada, deixado muito explícito. Olha só, ele erra, ele tem isso, às vezes ele age sem pensar e coisa do tipo. Isso é refletido em problemas, em situações. Um grande ponto que eu trago nisso daí é, cara, a maneira como é trabalhado isso no Arthur fica uma coisa que com o passar do tempo é meio chato, porque ele não aprende. Ele não tem um ponto que ele fala, não, e tal, ele vai se desenvolvendo e aprendendo. Você não vê uma evolução nesse aspecto no Arthur. Ele evolui em força, em poder, mas não nessa maturidade em si, que é mostrado toda hora que é um grande erro que ele comete muitas vezes, que é um grande problema, que cobra caro dele e tal. Esse tipo de coisa não é... Esse tipo de desenvolvimento que é importante não aparece. E como nessa obra é sempre o Arthur tá sozinho, ele luta sozinho contra os inimigos, ele tá ali pra... Ele é o solitário, o lobo solitário que vai lutando e tal. Essa é sempre a ideia que mostra. Porque o Arthur, na maior parte das vezes, está sozinho. E é muito difícil eles colocarem um personagem que consiga acompanhar ele, porque ele é muito destacado. Agora, em The Reincarnation, desde o início na obra, eles passam a ideia de grupo, de ser um grupo, de trabalhar em grupo. No início, tudo bem, o Eugene, que é a reencarnação do Hamel, que é mostrado no primeiro capítulo, ele no início parece muito forte, ele parece que ganha de qualquer um, ele parece aquele personagem clássico da obra do personagem apelão. Mas conforme a obra passa, você percebe uma evolução nesse aspecto. Por quê? Porque ele é muito forte, ele é muito destacado, ele é isso, ele é aquilo. Mas aí chega um momento onde uma das grandes figuras do mundo aparecem perto dele e ele percebe que ele é fraco. E ele percebe que ele não consegue vencer essa pessoa. E aí ele vê outras pessoas que também são muito fortes. E a história, ela vai te colocando uma ideia de que existem criaturas nesse mundo, existem seres nesse mundo que não dá para você vencer sozinho ou lutar sozinho. É uma coisa muito, mas muito arriscado. E isso em conjunto com um outro grande fato que é ele trabalha em equipe com as pessoas. Existem personagens importantes e relevantes, não só como personagens, mas também em força, que mostram parceria, que mostram companheirismo ao Eugênio, que trabalham onde ele não consegue trabalhar, ou às vezes onde ele não está tendo concentração, porque ele é humano, ele não
consegue se concentrar em tudo ao mesmo tempo, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E isso é colocado na série, e é muito importante, fecha uma coisa muito boa na série. Então, junto com esse último ponto, e né, você pegando outros pontos que eu trouxe, eu acho hoje realmente que The Reincarnation é melhor que The Beginning. The Beginning comete certos erros bobos, certos problemas na forma como narram a história, que é ruim. Eu não vou entrar em questão spoiler aqui, mas tiveram escolhas muito duvidosas e que não fizeram tanto sentido na história de The Beginning. E pelo menos, cara, nos que é 345, 346 capítulos de The Reincarnation, não tem esse tipo de erro bobinho que não faz sentido. Então, cara, eu acho que o The Reincarnation tá melhor realmente, de verdade. Mas bom, é isso. No geral, eu recomendo as duas obras para ler, que ambas são bem legais. Mas vamos lá. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Se você gostou muito, deixa um comentário aqui embaixo se você conhece essas obras. O que você acha delas? Se você concorda comigo ou discorda de mim, que eu vou ficar muito interessado em ler os comentários. Se eu tiver algo a acrescentar, responder também. Se você puder recomendar esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, eu vou ficar extremamente agradecido. Mas bom, é isso. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.